Não, não é o anticristo vai voltar. O anticristo vai aparecer, caramba. Isso daqui vai voltar Como que vai voltar se ele já não veio, né? Peraí, agora eu quero ver se ele tem como mudar esse tema aqui. Agora, o amigo que tava aqui sumiu. Aê, Mas não. estamos ao Ah, vivo, estamos ao vivo. Nossa, Rafael, muda esse tema aí, se alguém conseguir, o anticristo vai aparecer, tá bom? Então tudo bem. Boa noite, querido professor Leonardo Penitente, que alegria boa. recebê-lo aqui, mais uma vez, com a nossa live. Eu te saúdo na paz que excede todo entendimento humano do nosso Senhor Jesus Cristo, no amor da sua Mãe Santíssima, de São José e de toda a corte celeste, meu querido irmão e amigo. Deus abençoe. Amém, amém. Deus te abençoe também, querido amigo. Muito obrigado por esta recepção tão calorosa, sempre calorosa no seu canal, nesse canal especialíssimo, para falar de um tema que, ao mesmo tempo, nos consola, porque é sobre a nossa Mãe Santíssima, e, por outro lado, também nos incomoda um pouco como católicos, né, com tantas profecias é, que realmente nos preocupa muito. Então, eu que te agradeço, Anderson, muito obrigado, que Deus te proteja, a Virgem Maria te proteja também, a você e toda essa linda família que você tem, e a todos que estão nos assistindo, que vão chegar depois, que estão chegando agora e que vão chegar depois. Obrigado, querido. Estou à sua disposição, Amém. sempre. Amém. Já estamos aqui com bastante pessoas, professor. São 504 pessoas que É, estão ao vivo junto conosco. O Eric aqui já está falando que saudade dessa família. Pessoal, eu também estou com muita saudade de é, vocês aqui. Estou vendo uma pessoa extremamente querida, o Fábio, a Neide Cassiano, sempre muito fiel conosco aqui. O que aconteceu, pessoal, é que nesse tempo eu marquei com a irmã Zélia o mês do Rosário. Então, todo dia eu estou com ela às 21h30. Então, foi uma questão combinada com a irmã Zélia. Então eu não estou tão ativo no meu canal porque eu estou passando conteúdo diário lá. E como nós tínhamos que finalizar essas maravilhosas lives com o professor, mas não achem que o professor vai ficar ausente do nosso canal, porque nós tratamos um laço de amizade e principalmente com esse tipo de amizade que a gente tem como professor, que é um homem que ama a fé católica, que estuda, que tem bastante conteúdo, eu sempre quero estar proporcionando para vocês a presença dele para falar de assuntos para agregar na sua vida, tá? Então isso daqui não é uma despedida do professor, é um tema de um ciclo que a gente está encerrando, mas pode voltar a falar dele novamente, tá bom? Mas eu espero que o professor venha fazer muitas visitas aqui no nosso canal, tá bom? Pessoal, sempre. já quero agradecer aqui, tá bom? Pelos likes. Aí, ó, a Cel já ajudou com uma doação aqui. Estava por Ótimo. fora, não sabia dessa live, entrei e vi, foi providência. Deus abençoe vocês. Que bom, querida. Eu soltei um vídeo à tarde no YouTube. Agora, minha esposa, sempre na hora que a gente inicia a live, ela manda. A gente tem os nossos grupos do WhatsApp, que a gente não abre mais. Quem tá, quem não tá, não entra mais. E tem o do Telegram, que é um grupo que cabe até, sei lá, 500 mil pessoas. Então, a gente sempre manda lá para vocês. Mas, assim, eu peço perdão, pessoal, porque esse negócio de ficar fazendo um mês de conteúdo lá fez que eu ficasse um pouco ausente, mas novembro a gente vai voltar com tudo aí para vocês, tá bom? Então Opa. vamos lá com aquele pedido. Pessoal, por favor, entenda quando a gente pede isso, né? O seu like ele é muito importante, porque quando você dá um like, esses robozinhos que trabalham no YouTube, eles entendem que o assunto é relevante, então eles começam a divulgar para bastante pessoas, tá? Ótimo. Então, esse tema, professor, ele foi muito, graças a Deus, bem quisto pelas pessoas. A última live ela está com mais de 70 mil acessos, então significa que as pessoas têm interesse nesse conteúdo, né? Porque coisas estranhíssimas estão acontecendo no mundo, até dentro da própria igreja, coisas delicadas. Então as pessoas querem saber disso. Então a gente pede por caridade para vocês aquele like católico, aquele compartilhamento, né? É uma frase que eu uso desde quando eu era magro, professor. Quem compartilha evangeliza. Então, vamos dar essa compartilhada aqui. A gente sempre faz esse momento de esquenta, professor, porque às vezes as pessoas ainda não viram e ela entra, a Não, live estão já começou um entrando, eu pouquinho. sei. E é importante porque aí, quando a pessoa abrir, não entendo muito, mas quando a pessoa abrir o YouTube, a nossa live estará lá porque teve muitos likes. Isso é muito bom porque traz as pessoas para conhecer um assunto que normalmente não é tratado nessas redes sociais. Esse nosso assunto, ele não é tratado nas redes sociais. Eu fico muito feliz, querido amigo, que tenham tantas pessoas interessadas.
Porque nós não estamos fazendo circo aqui, nós não estamos fazendo nenhuma palhaçada, não é? Não há ninguém despido aqui, nós estamos falando de um assunto sério para as pessoas. Eu fico muito feliz quando eu vejo um número desse que nós estamos agora para ouvir coisas sérias, contra, inclusive, a nossa perspectiva. A perspectiva é de que tem muitos interessados, tem muitos likes, tem muitas visualizações, aqueles vídeos que têm os conteúdos mais insignificantes, quando muito imorais, quando, na pior das hipóteses, imorais. Agora, quando nós trazemos um assunto sério, e esse número de pessoas, realmente a gente alimenta a nossa esperança, viu? Amém, professor, amém. Então é isso daí, pessoal. Nós tratamos de algumas lives falando sobre a mensagem de La Salette. E o interessante é que nós não combinamos nada, né, professor? Vamos fazer tantas lives, então o conteúdo, ele ia cada vez mais ficando elástico, cada vez mais ia dando brecha para estar falando sobre. E aí foi quando a gente chegou nessas questões do anticristo e a gente viu que tinha, assim, verdadeiramente muito conteúdo. A semana passada, eu fui numa jornada bíblica do Instituto do Verbo Encarnado. O Padre Martelli, o nosso superior do Brasil, fez uma palestra sobre o anticristo, mas assim, extraordinário. Usou muito o Padre Castellani. Isso. Você estava lá? Eu vi o vídeo, ele me mandou. Ele te mandou? Excelente, mandou, excelente. O próprio Padre Martelli te mandou o vídeo? É. Nossa, mas eles já publicaram no YouTube? Já está no YouTube. Mas será que estava tudo que ele falou lá? Ah, não sei, eu acho que tem um vídeo de 1h16. Eu estava lá presente, e quando eu comecei a escutar, e algumas pessoas que fizeram algumas perguntas lá dentro da jornada bíblica, que não dá para responder todo mundo, né? Tinha muitos seminaristas, muitas freiras e tal, e eu passei para algumas pessoas e falei, olha, tem uma live aqui, parece-me que foi bebida da mesma fonte, o professor Leonardo, aquela questão das rãs, do exército, da família, ele falou tudo aquilo, e eu falei, assim, professor, sendo bem sincero, eu achei um fim muito providencial, né? Porque assim, eu pude estar em 2 lugares escutando um assunto de 2 pessoas que estudou isso, e eu tenho certeza que, assim, pelo amor de Deus, esse comentário aqui é com muito decoro, mas eu creio que dentro do Brasil não tenha muitas pessoas que tenham estudado esses padres, porque o Padre Martelli já conhecia, mas o Padre Castellani é meio que novidade aqui para o nosso público, assim, né? Então, quer dizer, fiquei muito feliz dele ter passado todo esse conteúdo pro pessoal do Verbo, e aí depois, mais para frente, eu gostaria muito, já vou te adiantando aqui, porque foi uma questão que o Padre Martelli falou, só que ele não conseguiu comentar, que foi a questão do profeta Daniel 9:27, da abominação da desolação. Então, se o senhor não for entrar nesse tema para falar justamente da destruição da Santa Missa, eu queria falar um pouco com isso daí no final, porque é uma questão que eu gostaria de estar um pouco, compreender um pouco mais como seria isso. Mas vamos lá então, professor, eu vou jogar o microfone na sua mão, e antes disso vamos fazer uma Ave Maria. Não, jogar o microfone que eu tô jogando, que eu tô falando assim, vou deixar a fala com o senhor. Precisar uma Ave Maria, um santo anjo. Fala aí, professor. Vamos lá. Não, será uma conversa, um bate-papo. Vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça. Cheia de graça, o Senhor é convosco. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode ficar contigo, professor. Pois é, então é isto. Vamos continuar, né, querido amigo, comentando, lendo e comentando a mensagem. Eu me lembro exatamente onde nós paramos, porque na nossa live, na última live que nós fizemos, e as pessoas que estão aqui, que estavam lá, vão se lembrar que a gente acabou, curiosamente, foi até cômico, se não fosse trágico, eu consegui ler apenas 2 parágrafos em 2 horas. Não é? Vamos ver se agora a gente consegue avançar um pouco mais, não é? Uhum. Olha,
nós paramos no seguinte ponto, e aí nós vamos chegar na questão do anticristo e de Roma, que parece que Nossa Senhora, ao se expressar para a Melânia, ela deixou a parte mais assustadora, por assim dizer, mais preocupante para o final da revelação. Então ela vai dizendo, e nós já estamos chegando no final. Ela vai dizendo assim, continuando onde nós tínhamos parado. A natureza exige vingança para os homens, ela freme de espanto na expectativa do que deve suceder à terra manchada de crimes. Ponto. E aqui, Nossa Senhora, no parágrafo anterior que nós havíamos comentado na live passada, Nossa Senhora fala das pragas. Nossa Senhora insiste em que os tempos e o clima mudará, não nascerá mais as plantas, os alimentos da terra, não é? A natureza pede vingança, diz Nossa Senhora. Nossa Senhora diz, antes do meu filho voltar, porque aí a vingança será sobrenatural. A própria natureza pedirá vingança. A própria natureza pedirá vingança. E aí diz Nossa Senhora, tremei terra, e vós que fazeis profissão de servir a Jesus Cristo, e que, no interior, vos adorais a vós mesmos. Tremei. Olha o que ela diz. Vocês que falam de Cristo da boca para fora, se dizem servos de Cristo da boca para fora, mas no interior só estão adorando a si mesmos. Tremei, pois Deus vai abandonar-vos ao seu inimigo. Isto é uma coisa muito interessante, as pessoas às vezes se esquecem, Anderson, de que Deus abandona o pecador teimoso, resistente e que continua teimando. Deus abandona. E esta é a grande malícia do demônio do pecado. Do demônio do pecado. Porque aquele que quer amar a Cristo, que quer se santificar, mas não é generoso na sua entrega, comete o primeiro pecado, ele ainda sente um arrependimento misturado com remorso, e depois ele acha que é difícil vencer os vícios, ele comete outro pecado, de pecado em pecado, ele vai cometendo, e daqui a pouco é uma experiência muito comum dentre muitos católicos, e que ele não consegue mais recuperar a graça, não consegue mais fazer a confissão, fica extremamente frio, com a fé fria, tudo cego. Esse é o principal sinal do abandono de Deus. Evidentemente que uma alma arrependida, Deus estará sempre à disposição. Mas eu estou falando de uma alma pecadora. E a igreja sempre ensinou isto. Uma alma que insiste no pecar, Deus a abandonará. E é muito triste isso. E Nossa Senhora está confirmando aqui. Pois Deus vai abandonar-vos ao seu inimigo. Porque os lugares santos estão na corrupção. Agora mesmo, há 2 semanas atrás, um padre foi pego em flagrante, cometendo pecados contra a impureza, em cima do altar com 2 mulheres. Isso daí é verdade, professor? É verdade. É Aonde verdade. foi isso? Eu acho que foi na... Eu separei a notícia aqui, porque eu vou falar melhor daqui a pouco. Peraí. Mas em cima do altar, onde celebra o sacrifício da Santa Missa, Isso. Mas é sacerdote mesmo? Padre, peraí que eu vou passar a notícia aqui. Porque Nossa Senhora fala isso aqui no século XIX, nós vimos. Mas uma profecia, viu antes, isso aqui é importante, eu preciso falar isso. Como nós devemos interpretar uma profecia, especialmente a profecia do Apocalipse. Isto é uma ideia que não vem propriamente do padre Castellani.
Esta é uma ideia de um grande cardeal jesuíta da igreja chamado cardeal Bilot. O cardeal Bilot estudou os padres antigos. E os padres antigos diziam que só tem uma maneira de interpretar corretamente uma profecia. Qualquer profecia, especialmente o Apocalipse, que de todas as profecias é a maior de todas. Quando um profeta fala, ele sempre fala em dois planos temporais. Um plano próximo e um plano distante, remoto. Né? Isto é o cardeal Bilot. Então, por exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo disse aos apóstolos: em verdade eu vos digo, antes que esta geração passe e morra, isto acontecerá. Ele estava se referindo ao fim dos tempos. Mas os apóstolos morreram e os tempos não acabaram. A história não acabou. Sim. Aí de duas uma, será que nosso Senhor Jesus Cristo estava equivocado? Não. O que seria um sacrilégio, não é? Pois bem, então como nós devemos interpretar uma profecia? Com estes dois planos de realidade. Um profeta, ele sempre fala de algo que está próximo para nos facilitar o entendimento para algo muito maior e quase inexplicável que vem depois. Então, quando nosso Senhor Jesus Cristo fala para os apóstolos, antes que vocês morram, antes que vocês passem, antes que esta geração passe, não é, haverá destruição, ele está se referindo ao Templo de Jerusalém, que foi destruído por Tito, imperador romano. Pois bem, mas nosso Senhor Jesus Cristo faz menção à destruição do templo em Jerusalém e, ao fazer menção a esta destruição do templo de Jerusalém, ele já está avisando os apóstolos que haverá o fim do mundo. Houve a ruína do templo de Jerusalém e também haverá a ruína da história, a ruína do templo. Uma profecia ela só pode ser entendida nesses dois campos. Por que eu estou dizendo isso? Nesses dois campos temporais. Um profeta sempre fala de algo próximo para nos iluminar sobre algo que vem depois, maior e mais profundo. E Nossa Senhora está falando aqui que os lugares santos estão na corrupção. Nossa Senhora está dizendo de coisas próximas para nos dar uma ideia, porque isso daqui é uma profecia. Ela está falando de uma coisa próxima para nos dar uma ideia do que será a igreja realmente quando o anticristo verdadeiro e pleno estiver diante de nós. Esses pecados que acontecem nas igrejas, feitos, realizados por padres, cardeais. Nós sabemos que os dossiês que o Papa Bento XVI, quando ainda era Papa, recebeu, antes da sua renúncia, por uma comissão presidida por alguns prelados. Esses dossiês nos falavam de cardeais que se vestiam de mulher e atraíam garotos de programa. Mas isso tudo está sendo uma fala, a profecia fala de coisas que estão acontecendo agora, que são muito graves, mas que não se comparam àquilo que acontecerá quando o anticristo estiver entre nós. Porque nós falávamos na live anterior que nós já tivemos vários anticristos parciais que vão preparando o terreno para o anticristo total, verdadeiro. O verdadeiro, puro. Né? Que receberá todos os poderes de Satanás. Porque isso também é muito importante que fique claro. O que é o Apocalipse? E essa profecia de Nossa Senhora tem um tom apocalíptico e usa, inclusive, certos
certas palavras apocalípticas. O Apocalipse de São João, ele nada mais é do que a história de um drama, de uma tragédia, de uma luta, de um combate entre dois personagens, cujo final é feliz e nós já sabemos. Entre Cristo, o Cordeiro Imaculado, e o dragão, que é o demônio, Satanás, e sua horda. Assim como existe a Santíssima Trindade, Cristo, Deus Filho, Deus Pai, Deus Espírito Santo, também existe uma trindade satânica, que é composta por Satanás, o dragão, a primeira besta, que é a besta do mar, que é o anticristo. O mar quer dizer o mundo. Apocalipse 13? Isto. E a segunda besta, que é a besta da terra. A terra sempre representa o poder religioso, porque é fixo, estável. Quer dizer, a segunda besta será a religião adulterada, a Igreja Católica adulterada que servirá ao anticristo. Tanto o anticristo quanto a igreja adulterada, a grande rameira, a prostituta, que abandona o seu verdadeiro esposo, que é Cristo, para se casar com o anticristo, estes dois elementos, o anticristo e a grande rameira e a religião falsificada, eles servem a Satanás. Então é uma trindade diabólica, porque o demônio, ele é o macaco, ele imita Deus. Então, se Deus é a Santíssima Trindade, ele também quer ser a trindade dele. É ele, com o anticristo, o servindo na sociedade civil, nos poderes políticos, porque o anticristo é aquele que vai dominar no setor político, e nós teremos a segunda besta, que é a religião falsificada, que nós já vamos entrar daqui a pouquinho, porque a mensagem de Nossa Senhora fala da segunda besta, ela vai tratar da segunda besta. Muitos conventos não são mais as casas de Deus, mas as pastagens do Asmodeu e dos seus. Muitos conventos não são mais casas de Deus, mas pastagens de Asmodeus e seus demônios. Então, e ela continua. Será durante esse tempo que nascerá o anticristo. Nascerá o anticristo. Me parece, e nós tínhamos falado nas lives anteriores, me parece que a cama já foi muito bem preparada. Porque nunca nós, mesmo na época do Renascimento, com tanta luxúria, também existente no clero, é difícil apontar um tempo com tanta perversidade sexual que já está sendo investigada pela igreja. As coisas estão aparecendo com muita frequência. Não é? Então, mas isso é mais um sinal de que o anticristo está próximo e o fim dos tempos está próximo. Podemos dizer o dia exato? Não. Podemos dizer a época exata? Não. Mas, evidentemente, nós estamos muito mais próximos do que a geração passada. Por tudo Professor, isso que tem acontecido. Claro. Eu gostaria de te fazer uma pergunta, claro, eu vou fazer a pergunta e o senhor se sentir à vontade para estar respondendo, porque assim, por que Nossa Senhora, ela falou sobre o demônio Asmodeu? Porque ele aparece na Bíblia, no livro de Tobias, no capítulo 3 e no versículo 8, eu até lembro, professor, porque Tobias foi um dos primeiros livros que eu estudei quando eu era muito jovem, 20 anos, tinha me convertido, achei muito bonito, e aí que era um demônio que estava matando os esposos de Sara,
E aí depois Isso. que eles fizeram aquele jejum de 3 dias, no capítulo 8 e no versículo 3, o anjo Rafael derrota esse demônio, mas aí depois eu nunca mais vi ele na Sagrada Escritura, eu não sei o que se representa ele, eu nunca estudei a fundo qual que é a atuação do demônio Asmodeu, se ele está ligado à destruição da igreja, a um espírito de impureza. Eu sei que o senhor gosta E- desse assunto de questão de É, demonologia. Você tem alguma coisa para falar para nós? Por que Nossa sim. Senhora? Não, querido, você já matou a charada como um grande estudioso que é. Ele é o principal demônio da impureza. E os demônios da impureza agem com muita brutalidade. Os demônios que atentam contra a impureza, eles são muito brutais. Eles nunca fazem o que Satanás fez com Eva, chegar aos poucos e rodeando o assunto. Espera só um instante, Os só, demônios, professor. claro, Professor, peraí. Pessoal, eu tô vendo aqui que tá rolando uns comentários aqui que é sempre os mesmos. uhum. Enquanto nós estamos falando de questão de impureza, do que Nossa Senhora está falando, o assunto que vai pro top trend aqui é a questão do Papa. Nós já Vocês vamos não chegar lá. querem, você não quer deixar o professor falar para isso no final, porque assim, o que eu penso? O professor está dando uma aula, ele é um professor universitário, ele está dando uma aula de direito. Ele está falando de direito tributário. Ele começa a falar sobre isso. E as pessoas começam, na aula, olhar um para o lado e começam a falar do jogo de futebol, de outros assuntos e tal. Você não acha que o professor ele vai se sentir um pouco ofendido? Pô, eu estudei para isso, né? Eu preparei uma aula sobre direito tributário. Você vai precisar disso. Você vai lá na frente, tem que utilizar, né, esse conteúdo. Aí todo mundo, não, professor, calma lá, pessoal, entendeu? Tem gente que entra aqui só para falar da questão do Papa. Será que isso daí é a única coisa que importa, né? Porque a única coisa que importa nessa live é a questão do Papa. Você não acha importante falar sobre a destruição dos conventos, que na verdade são os religiosos, são as almas reparadoras que têm que rezar, e isso enfraquece a santificação da igreja? Por exemplo, você imagina a destruição do Carmelo, que coisa ridícula. Por exemplo, os franciscanos, frades conventuais, os dominicanos, olha os representantes dele no Brasil, Frei Beto, Leonardo Boff, maior destruição, e você só vem um assunto, só não é possível, pessoal, que a única coisa que norteia a vida de vocês é o Papa Francisco. Entendeu? Que É. tarca é essa de ficar sabendo só esse conteúdo? Pô, fica um pouco aqui, tem um pouco de delicadeza, assim, sabe? Eu não vou nem falar educação, porque senão vão falar. Vamos escutar o que o professor está dizendo? Depois ele fala do Papa. Nós Desculpa, vamos professor, chegar lá, fazer. não, vai Desculpa, ter um porque momento a para isso. gente. Eu sei. Eu aí, ó. Só isso de papo, tudo bem. Eu vou até tirar os comentários aqui, não vou nem ficar lendo mais, porque eu queria ler para ver se chega alguma pergunta para Para ver fazer as para o senhor depois. perguntas, sei. Mas eu não vou nem Não, mais mas ficar lendo depois liga de comentário. novo. Depois Não, liga de não, novo. eu apaguei no meu YouTube, porque assim, como Ah, tá. eu tô com 2 celulares, e aí eu fico vendo, porque se alguém fazer alguma pergunta, eu falei, depois eu quero falar pro professor, mas eu não vou nem ficar vendo mais, porque eu quero prestar atenção no que o senhor tem para falar, professor. Vamos lá. Não, mas vai ficar tranquilo, olha só. Então, a questão da destruição dos conventos com os problemas sexuais. E aí nós temos duas coisas. Nossa Senhora já tinha advertido que os padres perderiam a fé, não rezariam a missa direito, não é? A Santa Missa. E aí nós chegamos ao problema da abominação de Daniel com os sacrifícios, os pseudo-sacrifícios demoníacos, quando começa a se oferecer animais, não é? Quando os sacramentos perdem o sobrenatural, o pão é só pão, o vinho é só vinho, então começa a oferecer uva no altar, começa a oferecer o pão feito em casa no altar, animais. Você está manchando o altar de Cristo. Esta é a abominação que Daniel se refere. E que tem acontecido hoje com muita frequência. Mas nós vamos chegar lá. Como nós estamos perdendo a fé e, e, e também perdemos a noção da vida espiritual da igreja, a verdadeira vida espiritual, não tem mais pessoas para se sacrificar, para ter uma vida mística, reparadora. Então é como se as coisas estivessem soltas, meu. O demônio está solto, meu.
Agora, e aí vem uma coisa, e aí, querido amigo, e a todos que nos assistem, as coisas que nós vamos falar agora, elas são um pouco fortes, mais do que até agora se foi falado. E aí nós temos que ter muita tranquilidade. O professor está falando aqui, então. Peraí, professor, deixa eu só fazer aquele pedido novamente. O professor está falando que vai falar coisas fortes. Nós estamos com 2.400 pessoas e 1.500 likes. Se você ajudar nesse like, se você que está aí do outro lado ajudar no like, essas coisas fortes que o professor vai falar, pode até problema, perseguição, mas não tem. A gente ama Jesus e estamos aí para isso. Desce o dedo católico nesse like para que esse conteúdo chegue a mais corações. Isso aí. Então, Nossa Senhora diz assim: será durante esse tempo que nascerá o anticristo. Aí ela diz: de uma religiosa hebraica. Quer dizer, judia, né? De uma falsa virgem, que terá comunicação com a antiga serpente, ou seja, ela fará ritos satânicos. O mestre da impureza, por isso Asmodeu. Seu pai será... Aí há uma discussão nos tradutores. Aqui viria uma letra B, que significa um bispo. Muitos interpretam como sendo um bispo. E isto, nós não temos que interpretar isto alegoricamente, a interpretação é literal. Um bispo terá um caso com uma freira, uma relação sexual espúria com uma freira judia. E aí, e o anticristo será fruto desta união sacrílega. O anticristo será fruto de uma união sacrílega. Veja, o anticristo nascerá da religião falsificada, de uma freira judia com um bispo sacrílego. Apóstata. Agora, este é o primeiro ponto. Segundo ponto, e que Nossa Senhora quis destacar muito bem, porque se ela não quisesse, ela não teria falado como eu poderia dizer, da origem, da nacionalidade ou da raça do anticristo. O anticristo terá sangue judaico. E isto, de alguma maneira, se concorda com aquilo que os apóstolos, especialmente São Pedro, que chama os judeus que não reconheceram a Cristo, os fariseus, de a sinagoga de Satanás. E esta sinagoga de Satanás, ela continua durante o tempo, porque os judeus não perderam a sua influência, muito pelo contrário. Nós vimos aqui que o templo de Jerusalém foi destruído no ano 70. Jerusalém, os judeus de Jerusalém se revoltaram contra o Império Romano. E o Império Romano destruiu Jerusalém, como Cristo havia previsto. Aqui não sobrará pedra sobre pedra. Ponto. Ponto. O Estado de Israel desapareceu, sumiu, Jerusalém sumiu, o templo foi destruído. Depois de 20 séculos, aproximadamente 2.000 anos, o Estado de Israel nasce novamente em 1950. Jerusalém é devolvida para os judeus em 1950, aproximadamente. E isto, inclusive, está na Sagrada Escritura no Apocalipse, porque no Apocalipse São João diz que o anticristo oferecerá sacrifícios no templo reconstruído de Jerusalém. E agora os judeus em Jerusalém estão falando em reconstruir o terceiro templo. E há um tempo atrás aí, eles abriram uma escola
para ensinar a oferecer novos sacrifícios aos rabinos judeus de Jerusalém. Por que isso que eu estou falando, eu disse que é forte e é problemático? Porque, Anderson, vão nos chamar de nazistas, de antisionistas, porque nós estamos pregando ódio aos judeus. Mas se isto for assim, então nós temos que voltar lá aos apóstolos, que fizeram profundas reprimendas contra os judeus. Agora, eu não vou ter tempo aqui, nesta live, de fazer toda, porque eu estudei este assunto um pouco e conheço a história de alguns judeus, não é? E nós sabemos, por exemplo, já que estamos falando disto, nós sabemos que o comunismo só foi possível pela ajuda financeira dos banqueiros judeus. Por exemplo, a banca de Warburg, que era comandada por uma família judaica ligada aos Rothschild, que financiou Lenin. 25 milhões de dólares ele enviou para Lenin fazer a Revolução Comunista. Então, ó, pessoal, vocês que estão aqui vendo, se vocês entrarem no nosso grupo do Telegram, que está aqui, ó, para receber o material exclusivo desses vídeos, acesse o nosso grupo do Telegram. Por quê? Porque eu vou combinar com o professor para fazer uma aula exclusiva. Eu não sei se esse tipo de conteúdo pode derrubar o canal, professor. Não tenho nem noção se esses caras vão vir encher o saco e aí vão vir que esses discursos... Não, a comunidade internacional judaica é violenta, né? Mas nós estamos falando que está... nós estamos falando uma questão que está na profecia. Quer dizer, não, mas aí eu quero fazer essa live com o pessoal e por isso que é importante eles estarem nesses grupos. Isso. Por quê? Porque como o senhor estudou isso daí, eu não tenho muito conhecimento desse tema, mas só disso, quantos milhões que foram? 21 milhões? 25 milhões. Injetado. Isso já está comprovado. Isso já está comprovado. Como também a maçonaria saiu de dentro do judaísmo. Então na verdade, o professor, eles são meio que um núcleo que esparrama o mal pelo mundo. Isso aí. E divide o cristianismo. Isso aí. Agora, o que nós temos que fazer com eles? Rezar, pedir a conversão. É claro. Por quê? Porque esse é que é o grande problema. Agora, o problema é que hoje você já não pode falar mais nada. Porque eles vão te censurar. Eles vão te censurar. Agora, veja bem. E isto é compatível, meu querido Anderson. Você veja que os antigos padres da igreja, por exemplo, Santo Irineu de Lyon, que agora eu vou me fundamentar num padre da igreja antigo, todos eles seriam presos hoje, acusados de serem nazistas, né? O Santo Irineu de Lyon diz com toda a clareza: nós estamos aqui falando de um padre antigo da igreja, um padre da igreja. E isto concorda com o que Nossa Senhora La Salette está falando aqui. O padre, o Santo Irineu de Lyon diz com toda a clareza que o anticristo será um judeu. Por quê? Porque como o anticristo, ele é a antítese de Cristo, ele tem que imitar perfeitamente a Cristo. Mas qualquer pessoa que queira imitar perversamente a Cristo, falta um elemento para ficar uma imitação perfeita, que é ser judeu. Que Cristo também foi judeu. E os judeus ainda têm esse detalhe que é o seguinte: eles esperam o Messias ainda. O Messias não veio. É por isso que se costuma dizer que tanto o capitalismo liberal e o comunismo são ideologias que nasceram do judaísmo. Por quê? Porque tanto os capitalistas quanto os comunistas também esperam um Messias terreno, como os judeus esperam. Assim também o Islã. O islamismo também é uma heresia que vem do judaísmo.
e que tem muitos pontos em comum. E segundo o padre Leonardo Castellani, é uma interpretação que me agrada, o anticristo ele terá a grande virtude, por assim dizer, virtude como qualidade, como um poder, melhor dizendo, ele terá o grande poder de fazer uma espécie de amálgama, uma união entre o capitalismo, o comunismo e o Islã. Por exemplo, olha para os Estados Unidos da América. Então você pode ver, por exemplo, que os capitalistas, de fato, alguns capitalistas escravizam os seus funcionários, como o Islã escraviza os seus fiéis. O islâmico ele tem várias mulheres. O que o liberalismo capitalista fez com o mundo? Conseguiu o divórcio e conseguiu fazer com que os homens não mais fossem fiéis no casamento. Então, há várias coisas em comum entre as ideologias comunistas e capitalistas com a heresia islâmica. O anticristo será aquele que vai conseguir botar tudo no mesmo saco, pegar o que há de comum nessas doutrinas que aparentemente são contraditórias e criar uma nova religião falsificada. Agora, o anticristo não seria nada sozinho. Ele precisa do suporte religioso da verdadeira religião. Dentro da verdadeira religião vai acontecer que uma parte da verdadeira igreja, que é a católica, uma parte dela vai apostatar. Uma parte da verdadeira igreja... Mas assim, professor, uma parte muito grande, né? Não, grande, vai restar grande. É um pequeno rebanho. Um pequeníssimo rebanho. É mais pequeníssimo mesmo. Uma parte enorme da igreja vai apostatar, vai servir de prostituta, a palavra é forte, rameira do anticristo, porque o anticristo ele não vai crescer se não tiver o suporte espiritual, pseudo-espiritual e falsificado, não é? De uma parte da igreja, uma grande parte da igreja verdadeira que vai apostatar. Agora, o que significa isso? Significa que, o que é a segunda besta, a igreja falsificada? A rameira. É aquela que vai fazer é uma espécie de ministro da propaganda do anticristo. Então, quando você começa a ver padre a escrever coisas sobre essas doutrinas ecologistas, fazendo propaganda para a nova ordem mundial, que é financiada por grandes capitais judaicos. Como? Soros, Rothschild, Rockefeller, a família Rockefeller é protestante. Rothschild, a banca Rothschild. Quando você começa a ver que Clube dos Bilderberg também, esses caras estão tudo lá dentro, né? Estão todos no Bilderberg. E todos eles obedecem à sua majestade, Rainha Elizabeth da Inglaterra. Se essa live não cair daqui a 20 minutos, é porque... a graça está forte. A graça é forte. Então veja. Então, isso é uma coisa muito complicada. Mas o fato é que, realmente, e aí nós chegamos porque eu queria... Bom, há muito aqui, há muita coisa, mas nós podemos pular um pouquinho. Eu queria chegar aqui... E essa coisa que ele fala aqui, ó. E seu pai será bispo. Ao nascer, vomitará blasfêmias e terá dentes. É isso aí. Essa questão dos dentes, assim, por que você acha que a Nossa Senhora frisou sobre isso? É por quê? Porque eu vou chegar para o nosso pai assim, nosso pai, eu não ia ser banguela? Não, mas por quê? Olha só.
Porque o anticristo, ele terá uma aparência física demoníaca. Mas veja, Rapaz, quando esse é, cabra aparecer. mas olha só, Anderson, isso aqui que é uma coisa curiosa. Como, no tempo em que o anticristo estiver entre nós, o grupo será cada vez menor de verdadeiros católicos, ninguém vai reparar na aparência física. E como eu havia dito numa outra live, o anticristo, ele não vai ser um idiota como Stalin, Hitler, que proclamaram a sua torpeza e o seu instinto agressivo. O anticristo vai se passar por alguém bondoso. Bondoso. E aí, ele fala aqui, fará prodígios, etc, etc, etc. Mas aí chega na parte mais, para a gente poder adiantar um pouquinho, chega na parte mais problemática. Roma perderá a fé e tornar-se-á a sede do Peraí, anticristo. professor, peraí, Claro, rapidinho. Deixa eu só ler o que está antes, só para ler o que está na claro. profecia. Por Aí favor. é um pedaço pequeno. Numa palavra, será o diabo encarnado, dará Isso, gritos aterrorizadores, fará isso. prodígios, alimentar-se-á só de impurezas, terá irmãos Esses que. gritos, em- esses gritos aí são os discursos políticos. Tá, só para a gente ler aqui, professor. Terá irmãos que, embora não sejam como ele, outros demônios encarnados serão filhos do mal. Aos Uhum. 12 anos, ó, eles se farão notar pelas valorosas vitórias que obterão. Isso daqui, professor, é coisa para a gente ficar de olho, com 12 anos, né? É claro, Logo, claro. estará cada um à testa de exércitos assistidos por legiões do inferno. Nossa Senhora aqui vai dizer: as estações mudarão, a terra só dará maus frutos, os astros perderão seus movimentos regulares, a lua não projetará senão uma débil luz avermelhada, a Isso, água e o fogo darão ao globo terrestre movimentos convulsivos e horríveis tremores de terras, que engolirão montanhas, cidades, etc. Aí vai isso, chegar aonde o professor quer falar, porque isso. isso é muito sério. Roma Ela é bom. perderá a fé Isso. E tornar-se-á a sede do do anticristo. anticristo. E aí que nós entramos na questão do Papa Francisco, que todos querem ver, não é? Veja bem, querido. E aí eu vou procurar não me alongar tanto nos comentários, quanto mais a gente comenta, e a gente perde a precisão das palavras e vai causando más interpretações. Vamos lá. Por um lado, nós temos a promessa solene de Cristo, nosso Santíssimo Redentor, de que o inferno nunca prevaleceria e de que ele estaria com a igreja até o fim dos tempos. Ponto. Por outro lado, nós sabemos pela profecia do Apocalipse de São João e agora também pela profecia Peraí, de Nossa Senhora. peraí, professor. Teve uma pessoa aqui que tem um pessoal aqui que está perguntando qual que é o livro que a gente está tirando. Pessoal, só vou interromper o professor aqui Claro, claro. rapidamente. Eu uso esse livro aqui, ó, Aparição de La Salette e Suas Profecias. O que que acontece? Numa última live, eu fiz uma promoção aqui com o professor, eu fiz um kit chamado Um Kit contra o Anticristo. Nós oferecemos 50% de desconto em vários livros aqui da Editora Imaculada e nós vamos fazer mais uma vez isso daqui hoje. Pessoal, aproveitem, 50% de desconto, tá um preço muito bom, tá? A gente vai estar oferecendo esse livro da aparição, mais esse outro livro aqui, que é o Seleta de Texto sobre a Humildade, porque na aparição, Nossa Senhora falou muito dessa questão da virtude. O mês do Isso. Rosário, gente, nós estamos fazendo esse daqui com o mês do Rosário, mas que livro para lá de precioso. Eu não sei quem adquiriu isso daqui, tá? A gente vai estar colocando esse daqui, que é Sermões de Esperança para Tempos de Calamidade, porque se tem um tempo que vai ser calamitoso, vai ser esse, né? Então, quer dizer, a autoria de Santo Afonso,
Muito bom. E esse daqui, que foi um dos maiores sucessos editoriais nossos, que é o Mãe de Deus e Nossa Mãe. Eu não sei se o link está aqui. Aí, ó, teve pessoa falando aqui, ó, o meu já chegou. Gente, nós estamos oferecendo aqui 50% de desconto, tá bom? Então, aproveitem mesmo essa promoção. Eu vou ser muito sincero com você, nós não temos muitas unidades, por causa de um Isso. livro, por causa de um livro que já está se esgotando, que é o Seleta de Textos sobre a Humildade. Então, se alguém quiser depois, manda uma mensagem, se acabar o kit, você quiser trocar esse por um outro livro no mesmo valor, para você ter esse kit, porque assim, vai te ajudar muito, tá bom? Então, vou dar a oportunidade para o professor falar, que eu sei que tem muito conteúdo. Já fiz o meu merchan aqui agora, professor. Não, tá ótimo e merecido, porque os livros são Aí, maravilhosos. aí, aí já vem a Rosimeire aqui, ó. Alarmismo para vender livros. Ô, Rosimeire, eu faço isso daqui há 18 anos, minha irmã. Eu não preciso disso, de fazer alarmismo para vender livros. A única coisa que você faz, ô, Rosimeire, é não adquirir. A gente não força ninguém aqui. Isso daqui é um belo de um apostolado. São livros bons, que edificam a É. fé das pessoas. Eu estou colocando isso porque é o meu trabalho. Eu tenho uma editora. Mas sempre vai ter essas pessoas. Mas não se sinta ofendida. Corta essa parte e foque no conteúdo do que o professor vai falar, querida. Não, os livros são muito importantes, Anderson, para qualquer época. Esses livros são muito importantes. Agora, vejam bem, vamos lá, vamos lá. Anderson, na minha opinião, qual é a melhor forma de enxergar isso? Nós estamos numa época em que o Papa Francisco, nós estamos com o Papa Francisco. Do ponto de vista canônico e jurídico da Igreja, o Santo Padre Bento, né, que hoje é bispo, Bento XVI, mas que mantém o nome de Papa Emérito, juridicamente ele não é mais Papa, mas ele mantém as insígnias. Né? Então nós temos o Papa Francisco. O Papa Francisco, como, na minha opinião, seria a melhor maneira de entender isso, e eu estou me baseando na leitura do padre Castellani e também no padre Julio Menvelli. Eu acho que não foram padres moleza, não, hein? Foram padres muito críticos. Qual é a melhor maneira de nos conduzirmos nisto, para não perdermos de vez a fé? Veja bem, nós já sabemos desde o livro do Apocalipse, não seria necessário que Nossa Senhora relembrasse isso nesta profecia. Nós já sabemos que a nossa santa religião ficará reduzida a um número cada vez menor e escasso de fiéis. Mas nunca, enquanto existir a Santa Igreja neste mundo e Cristo não voltar para assolar a cabeça do dragão, nunca deixaremos de ter um Papa. Mas como explicar estas atitudes ambíguas? E eu vou ser sincero, eu hoje posso mudar de opinião amanhã. Com toda a minha fidelidade, de quem beija as sapatilhas papais, eu entendo que os documentos que o Papa Francisco tem publicado, desde a Laudato Si, e especialmente o último documento, que eu não li todo, são mais de 200 parágrafos, eu não li todo, mas o pouco que eu li me preocupou. Em que sentido? No sentido de que é muito ambíguo. É muito ambíguo. Como interpretar isto? Como interpretar isto? O que dizem alguns estudiosos com os quais eu concordo? Cada um aqui pode ter sua opinião, mas com os quais eu concordo. Como o Santo Livro do Apocalipse nos deixa claro, um minutinho só para eu espirrar aqui. Perdão. Imagina. Nos deixa claro que realmente nós teremos duas igrejas, porque se nós teremos uma igreja pequena, nós teremos a outra grande. E esta outra igreja é a igreja que vai se comunicar com o mundo, que vai querer os aplausos do mundo, escrevendo o que o mundo quer. Essas questões de ecologia, sem falar da verdadeira doutrina da igreja, sem falar que nós precisamos de Cristo, nós precisamos da Eucaristia. Nós sempre teremos dentro da igreja, e olha, isto que é o mais difícil de compreender,
duas igrejas presididas pelo mesmo Papa. A igreja que se comunica com o mundo, aquela igreja exterior, que nós conhecemos como Vaticano, que tem relações com o mundo, que escreve cartas, que escreve encíclicas para o mundo. E uma igreja, e é uma igreja que não vive do catecismo da igreja, da doutrina de Cristo e da igreja, e nós temos uma igreja fiel, que está cada vez mais diminuindo, e que se mantém fiel ao Papa, independente de quem esteja no lugar do Papa, ao Papa e no santo magistério extraordinário que o Papa exerce. Aí é que nós chegamos na chave para interpretar. Por quê? Por quê? Porque se o Papa Francisco fosse um padre qualquer, ele é o Papa. Se ele fosse um padre qualquer, ele não teria uma capacidade, um poder que só o Papa tem, que é de exercer o seu magistério extraordinário, é falar ex cátedra. E vou te dizer uma coisa, todos os papas... Pera aí, dá um... Matheus Chagas, escuta tudo, cara. Você tá... Meu Deus, rapaz, você tá mandando uma mensagem atrás da outra. Calma. Segura essa sua emotividade aí, rapaz. Assiste tá muito... o que o professor... Calma, rapaz. Bebe uma água com açúcar aí, brother. Calma. O professor não está criticando nada, não. Escuta o que ele está falando. Saiba interpretar uma fala, pelo amor de Deus. O cara está sendo o maior respeitoso aqui. O professor... Mas vai ficar claro. É porque, para terminar, o raciocínio, para ele chegar ao final, a gente tem que percorrer muitas escadas. Então, vejam. Você pode ter, na figura de um mesmo Papa, um Papa pode produzir vários documentos. Encíclicas, cartas encíclicas. Ele pode dar entrevistas no avião, entrevistas na sala, Paulo VI. Ele pode fazer aquelas comunicações que ele faz todo domingo na janela e falar várias coisas. Mas vejam, tem uma manifestação do Papa, de qualquer Papa, que tem a garantia de Cristo de que ele nunca vai errar em matéria de fé e moral. Em matéria de fé e moral, o Papa nunca vai errar quando? Quando ele usar do seu poder de magistério extraordinário. Ele nunca vai errar. Ponto. Fora disso, ele pode errar. E, infelizmente, quando os papas estão agindo fora do magistério ordinário, e existem requisitos para que o Papa haja dentro do magistério extraordinário, quando o Papa está agindo fora do magistério extraordinário, que foi o que aconteceu com essa encíclica nova, Fratelli Tutti, com a Laudato Si, o Papa Francisco em nenhum momento usou o magistério extraordinário dele, foi só o magistério ordinário. No magistério ordinário ele pode errar. E mais, ele pode ser ambíguo, que é diferente de erro. E eu entendo que nas duas encíclicas o Papa Francisco não errou, ele foi ambíguo. O que é ambiguidade? É permitir que se interprete para o lado que quiser. Infelizmente, quando um Papa é ambíguo... Qual é o contrário de ambiguidade? Ou uma encíclica que não dá essa possibilidade? Como que chama isso? Quando o Papa usa palavras precisas, é precisão. Precisão. Por exemplo, que não nessa dá nova margem para ambiguidade. Por quê? Não é que nós não podemos dizer que as encíclicas do Papa estão fora do catecismo. Só que também nós não podemos dizer que ele foi claramente dentro do catecismo. Ele faz poucas menções. Nessa nova encíclica, até onde eu li, ele fala de uma fraternidade universal, mas que é muito bonito, muito interessante, mas cadê Cristo? Não é? Cadê a dimensão sobrenatural? E aí, quando nós vamos para os discursos da maçonaria, eles também falam numa fraternidade universal. Agora, por que o documento do Papa é ambíguo?
Porque o Papa em nenhum momento ali está dizendo que aquilo que ele defende é da maçonaria, mas também em nenhum momento está dizendo, está deixando claro que esse tipo de fraternidade só é possível se o cabeça for Cristo. Por exemplo, Pelo menos, professor, por tem um exemplo, cara na que... parte... Uhum. Não, pode Pelo menos falar. até a parte que... Pelo menos até a parte onde eu li. Pode ser que eu vá até o final e o Papa deixe bastante claro, né? Tem muitas passagens bonitas, interessantíssimas, que estão de acordo com a doutrina social da Igreja, né? Inclusive, a encíclica é muito bonita, mas ela, nos primeiros momentos, ela vai ficando só na questão humana, e é um tipo de coisa elástica que cada um pode puxar para o seu lado. Mas vejam, mas o Papa Francisco, quando usar a autoridade do seu magistério autoritário, ele não erra. E nisso nós estaremos com ele. Nós estaremos com o Papa Francisco do magistério, que obedece à tradição da igreja. Aí nós estaremos com o Por Papa exemplo, Francisco. ele nunca na Agora, vida aprovará um aborto, ele nunca negará não, um inferno. olha, veja bem, não se estiver usando o seu magistério extraordinário. E em matéria de fé e moral, nem no magistério ordinário. Nunca errou. Anderson, nós já tivemos papas com 15 anos de idade, e que quando escreveram usando a autoridade, estavam dentro da verdade, porque Cristo garantiu. Mas, às vezes, o Papa pode escrever um documento fora do magistério extraordinário que agrade o mundo. E aí ele, infelizmente, está servindo ao anticristo. Infelizmente. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Isso nós estamos falando de matéria de fé, porque agora de matéria moral, aí se você for puxar capivara dentro da igreja sobre isso... Não, pois é, mas a questão do... Eu estou falando do Papa. Sim, não, sim, claro. Eu não estou claro, falando das atitudes. Eu não estou falando das atitudes pessoais dele, não. Não, mas então, por isso que eu estou falando. Isso é questão da fé. Agora, se claro, dá uma pesquisada, claro. porque não, mas aí é que está o detalhe. Mas aí é que está o detalhe. Nós tivemos papas que tiveram uma vida sexual, por exemplo, inadequada. 12 filhos, não foi? Foi. Só que, quando ele usou o magistério extraordinário, ele teve a garantia de Cristo. Sim. Agora, o Papa Francisco tem o poder... Agora, por exemplo, se fosse qualquer padre que tivesse escrito aquela encíclica do Papa, um documento daquele do Papa Francisco, aí nós teríamos um problema, porque um padre não pode usar um magistério extraordinário que só o Papa pode. Como o Papa pode usar o magistério extraordinário, nisso ele será católico. E nisso nós vamos segui-lo, porque ele estará em comunhão com a igreja. Então nós podemos ter esse fenômeno que é incrível e difícil de entender, que é ter um Papa que preside as duas igrejas, a falsificada e a santa, dos poucos fiéis que estão de acordo com o catecismo e a doutrina de Cristo. Então você pode ter um Papa escrevendo uma encíclica e fazendo uso do seu magistério ordinário, dentro do qual ele pode errar, agradando o anticristo, e esse mesmo Papa com uma outra encíclica no magistério extraordinário, sendo perfeitamente católico. E é ele que nós vamos seguir. Agora, esta pequena igreja que vai restar quando o anticristo estiver aqui, você pode ter certeza que ela vai ter um Papa. E o anticristo vai perseguir esse Papa. E por mais que esse Papa tenha escrito algo para ajudar o anticristo, ele vai se arrepender depois. E esta foi a mesma história que aconteceu com o Papa Pio IX, que eu às vezes confundo com o Papa Pio XI, não sei porque o Papa Pio XI está na minha cabeça. O Papa Pio IX, durante muito tempo da sua vida, eu não vou dizer que ele flertou, não, ele ajudou a maçonaria. Depois, o que a maçonaria fez? Sequestrou, retirou o Papa dos estados pontifícios. E o Papa acordou. Pio IX. Pio IX. Porque aqui tem um monte foi de o mesmo assim, Papa. professor.
tem muitas pessoas chamando o Papa aqui de herege e de maçom. Não, né? não. Veja, para você fazer uma acusação dessa ao Papa, veja bem, nós estamos abstraindo. Eu não estou aqui discutindo o que o Papa é, eu não tenho provas para acusá-lo. Não é? Eu não tenho provas para acusá-lo disso. Eu não vou acusá-lo disso. Mas se for contentar a pessoa que a gente concorde, tudo bem, vamos dizer que o Papa, se prove amanhã que o Papa frequentou uma reunião maçônica e ali combinou coisas contra a igreja. Meu filho, no dia em que ele fizer uso do magistério extraordinário, ele falará a verdade. Ele será católico e em matéria de fé e moral ele não vai errar. E é esta igreja que nós católicos pertenceremos. Porque, Anderson, esta igreja que vai sobrar no fim dos tempos, essa pouca igreja que vai sobrar, essa igreja restrita e cada vez mais restrita, vai estar unida ao Papa. Este Papa pode ter, no momento da sua vida, talvez até de maneira inconsciente, para querer parecer bonito para o mundo, para querer agradar o mundo. Agora tem a questão dessa moeda do Vaticano, que parece que teria impresso a imagem da Pachamama na moeda. Quer dizer, se você vai querer agradar o mundo, você vai servir ao anticristo. Agora, tem muita gente aqui, por exemplo, nos comentários, falando do Papa Francisco. E nós? E os leigos? Que também são ambíguos, na sua grande maioria. Eu me lembro que quando o Papa São Paulo VI foi editar a encíclica Humanae Vitae, proibindo os casais católicos de usar anticoncepcionais, muitos casais católicos se colocaram contra o Papa Paulo VI. Vai você aí, ó, que tá arregaçando com o Papa. Tem uma aqui, Papa comunista e maçom. Se você usa anticoncepcional e camisinha, você não tem moral. Vai, até porque vai, pastor, fala aí. Até porque o Papa Francisco, ano passado, referendou, quer dizer, colocou os pingos nos is, dizendo que a doutrina católica em matéria de moral nunca foi modificada. Um casal católico está proibido terminantemente de usar anticoncepcional. Você está usando na sua vida? Isto o Papa Francisco não fez. Não fez. Porque nisso ele está de acordo com a igreja. E nós vamos obedecer ao Santo Padre, o Papa, naquilo em que ele está de acordo com a igreja. Se uma encíclica do Papa está ambígua, e eu sinceramente acredito, para que ninguém diga que eu estou passando panos, viu, Anderson? Eu acredito que a encíclica do Papa Francisco tem partes muito ambíguas ali que são perigosas. Eu não vou julgar intenções. Eu não estou na cabeça do Santo Padre. O Papa escreveu isso aqui pensando maldosamente, pensando em contribuir para a maçonaria. Eu não vou chegar a esse juízo temerário, porque eu poderia estar pecando gravemente contra o Papa. Agora, eu também não posso negar o que os meus olhos estão vendo. E os meus olhos estão vendo uma encíclica que tem problemas, que está ambígua, uma encíclica que foi escrita, o próprio Papa já afirma isso no início, para as pessoas de boa vontade, ou seja, o Papa falou para o mundo, não só para os católicos, para todos. Ele quis agradar a todos. E isto pode, infelizmente, mesmo que o Papa não queira e fora do controle dele, isto pode servir ao anticristo. Mas nós temos um Papa, e um Papa que em matéria de fé e moral, e quando usa do seu magistério extraordinário, é infalível. Muito embora possa, com suas atitudes, especialmente ambíguas, contribuir para a vinda do anticristo. Então, veja, são duas igrejas. Duas igrejas. A igreja externa, que fala para o mundo, que quer agradar o mundo, e a igreja silenciosa, interna, que está com a tradição, que vive a tradição, que conhece o catecismo da igreja, e que está unida
ao Papa, mas não àquela faceta do Papa que quer agradar ao público, ambígua, mas ao Papa quando ele, então, toma o cetro católico e se torna católico. Então, aí é que está o grande segredo. O grande segredo está em entender esse mistério de ter um Papa que pode presidir as duas igrejas. E ser ambíguo, por um lado, porque tem suas fraquezas humanas, e ao mesmo tempo, por garantia de Cristo, preservar a unidade da igreja. Se não entendermos isto, ficará muito difícil compreender, ou pelo menos conciliar, a certeza que Cristo nos dá de que a igreja, ele estará com a igreja e aqui com o Papa até o fim dos tempos. Então, não pensem vocês que quando o anticristo estiver no mundo, esse pouco contingente da igreja vai ser assim, leigos, bispos, padres, e não vai ter Papa. Isso não existe. O Papa, em algumas ocasiões, ele pode até dar vazão para que se aproveitem, para que o anticristo se aproveite de sua ambiguidade. E nós estaremos, em outras palavras, para ser mais claro, eu estou com o Papa Francisco e estarei até a sua morte fiel ao que há de católico na ambiguidade dele, interpretando os documentos conforme a ótica católica, muito embora aquela maior parte da igreja já apóstata, como Leonardo Boff, Frei Beto, dentre outros, vão ler essa documentação com o olhar que o anticristo quer. Professor, eu vou confessar para o senhor que assim, é angustiante muitas coisas que está acontecendo aqui nessa live. Uma, essas coisas que qualquer pessoa que lê documentos do magistério, que procura ter vida espiritual, não tem como ser míope e não entender que algo muito errado não esteja acontecendo dentro da igreja nesse momento atual. Gente, tem. Os padres sérios, os padres sérios estão sendo punidos. Os padres sérios estão sendo punidos. Ordens religiosas acabando inteira. Acabando, diminuindo, as vocações diminuindo. Por exemplo, a ordem passionista fechando as casas, entregando para o governo. Os servos de Maria já não tem mais nada. Os dominicanos diminuíram. Curiosamente, os institutos mais tradicionais, as vocações têm crescido. Nós não podemos negar isso. Sim, mas também uma outra coisa assim que eu penso, sabe, professor, quando eu estou escutando o senhor falar, eu fico aqui prestando atenção, porque eu sei que o senhor não pegou 3 notícias de um site e não passou uma madrugada no YouTube. Entendeu? É uma longa vida católica para poder falar com autoridade. Por exemplo, eu não poderia fazer esses comentários que o senhor faz, porque eu não sou um grande estudioso dessa questão. Mas, por exemplo, tem um rapaz aqui que ele já comentou aqui, ele chama João Rafael Aguiar. Ele falou que tem um vídeo do Papa com os Hot Shields. Eu não vi essas coisas. E aí tem um monte de gente acusando o Papa de ter de fato tem. E quando ele era bispo de Buenos Aires, arcebispo, tem fotos dele com alguns maçons. Veja. Eu quero testemunhas em que ele estava numa reunião combinando a destruição da igreja. Você está, eu me encontro com um maçom na rua. Eu posso conversar. Eu tenho familiares que são. Tento convencê-los. Não vamos ter mais relações com ninguém. Agora, ainda mais quando ele é Papa, ele precisa ter essas relações. Agora, fiquemos atentos. Mas veja, parece, mas nós vamos explicar de novo. Não sei se as pessoas estão entendendo o que eu estou falando. Este Papa que faz as coisas para fora, para o público, as suas atitudes podem servir, infelizmente, maldosamente, ao anticristo, mesmo que ele não tenha
noção. O Papa pode ir aos maçons querendo convertê-los, levar uma mensagem verdadeira. Este Papa, agora, que Cristo garantiu que o Papa não erraria em matéria de fé e moral no seu uso do magistério supremo, não erra. E é a ele que nós temos que nos agarrar. E não ao Agora, Papa publicitário, não ao Papa publicitário, com discursos publicitários, para agradar os ecologistas, a Pachamama. Não isto. Não isto. Mas e qual que o senhor acha que é o posicionamento de um católico que deva viver? Por que eu pergunto isso? Porque eu sou Pera aí, rapidinho, professor, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu tenho 38 anos de idade. Desde os 19, dos 20 anos eu sigo a Nosso Senhor Jesus Cristo. E, assim, professor, eu com filhos, com trabalho e tal, eu não consigo ficar gastando o meu tempo pesquisando só sobre isso na internet, ficar falando sobre isso, fazendo vídeo sobre isso e tal. A minha posição, professor, é rezar pela Santa Igreja e procurar me converter e me santificar daquilo que não agrada a Deus na minha vida, mas assim, às vezes eu questiono se esse pessoal que tem essa coisa que parece um cruzado de espada na mão, de armadura, eu não sei, professor, eu não posso julgá-los, mas será que essas pessoas têm vida sobrenatural? Será que essas pessoas passam tempos diante do Santíssimo Sacramento, com o rosário na mão, olhando para a igreja? Não, mas você, desculpa, querido amigo, você se refere aos... As pessoas que só ficam criticando o tempo inteiro, entendeu? Não é bom, você sabe por quê? Porque não entende a dimensão humana e divina. Não entende a dimensão humana e divina. Olha, para você falar do papado, você tem que ter o mínimo de responsabilidade. Porque o papado é uma instituição que foi concebida por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fico imaginando alguns católicos mais enérgicos, por assim dizer, o que falariam de São Pedro quando São Pedro negou a Cristo. Isto o Papa Francisco não fez. Então vejam, meus caros, Cristo entregou as chaves da igreja para Pedro, mesmo depois das negativas. Mesmo depois das negativas. E Pedro só foi se fixar em Pentecostes. E já com o nosso Senhor morto, ele estava fugindo de Roma. Então, é normal. O que nós estamos dizendo é que o Santo Padre, o Papa, ele possui as chaves do reino, mas existem requisitos para que ele tenha que usar, para que ele possa adquirir esta garantia de Cristo. Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Mas Cristo só está infalivelmente com o Papa, estará com o Papa até os fins dos tempos, quando se obedecer certos requisitos. Fora disso, o Papa é como nós e pode falhar, e pode fazer um documento ambíguo. E sem que ele queira, ele pode servir ao anticristo. Mas mesmo que ele queira, aí a responsabilidade dele vai ser maior ainda. Mesmo que por dentro, na sua intenção, essa encíclica eu vou escrever para antecipar a vinda do anticristo, para servir aos maçons. Então ele vai ser um papa que vai ficar todo o reinado papal dele sem usar o magistério extraordinário, porque no dia que ele usar, mesmo sendo um maçom, mesmo sendo comunista, ele terá a assistência do Espírito Santo. É isso que eu estou dizendo aqui. E é este Papa que nós estamos. É o Papa Francisco, na sua expressão magisterial, que nós estamos fiéis. E não em alguns momentos ambíguos.
E mesmo nos momentos ambíguos, ao invés de ficarmos xingando, criticando o Papa, dizendo que é herege, é o antipapa, é não sei o quê, nós devemos ajudá-lo. Nós, a Igreja dos Leigos, que nos achamos muito bons, né, muito bonitões, mas somos tão ambíguos quanto, nós temos que ajudá-lo interpretando de boa fé os seus documentos. Porque se o Papa está de má fé, quem pecou foi ele, não fui eu. Eu estou interpretando de boa fé. Eu estou lendo a encíclica Fratelli Tutti, estou vendo, isso aqui está perigoso, está ambíguo, mas vamos tentar, já que está ambíguo, vamos trazer para a fé católica, ao invés de levar para a maçonaria. Vamos salvar o documento do Santo Padre, tentar ajudar, esclarecer. Mas então, professor, para a pessoa fazer isso dela, tem que ter uma vida de intelectual. Não, de muita oração e principalmente, querido amigo, principalmente de humildade. É a primeira das virtudes. Inclusive, vocês lançaram a virtude mais fundamental, é ter humildade. Então, e saber que está mexendo com coisa muito maior do que nós. Porque ninguém sabe do dia de amanhã. O Papa Pio IX fez os jogos da maçonaria. Era aplaudido pelos maçons. Tanto que São João Bosco, quando o Papa Pio IX passava pelas ruas da Itália, São João Bosco mandava os seus seminaristas gritarem: viva o Papa, e não viva Pio IX. Mas você acredita que já no final da vida, o Papa Pio IX teve uma conversão muito bonita, começou a perseguir os maçons e proclamou o dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Proclamou o dogma que os maçons mais odiavam. Então, queridos, calma. Ninguém sabe o dia de amanhã. E nem estou afirmando com isso que o Papa Francisco é maçom. Eu estou falando que teve um Papa que teve relações, aí sim, comprovadas com a maçonaria, e que de um dia para o outro recebeu uma conversão e proclamou um dogma. Então fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Cristo cuida da igreja. E nós vamos ser fiéis ao Papa na igreja de Cristo. E não as peças de propaganda publicitária que às vezes pode vir do Vaticano. Essas moedas com Pachamama, essas bênçãos da Pachamama, esta comemoração de Lutero, estátua de Lutero. Não, 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 não. Nós estamos vinculados ao Papa católico e não à faceta propagandista e ambígua que às vezes o Papa pode ter. Mas é esse Papa que às vezes pode ter uma atitude propagandística e às vezes estar no magistério, é esse Papa que estará conosco até o fim dos tempos. Amém. Não é? E que, em que pese as suas atitudes ambíguas e que podem servir ao anticristo, ele é que vai reconhecer o anticristo. Ninguém sabe o dia de amanhã. O pessoal começa a dar opinião, a falar mal do Papa, como se só houvesse o hoje. Ninguém sabe do amanhã. Então, existe um restante. Querido, eu havia te falado, querido amigo, antes, que eu não vou poder ficar muito tempo hoje. Eu só queria o seguinte, tem um restante de... Mas veja bem. Eu acho que o restante, eu queria te pedir, se nós pudéssemos já, não sei, caminhar mais para o encerramento, tem um restante de segredo aqui, e eu acho que as pessoas poderiam até ler, porque tudo o que eu falei se encaixa no restante. Porque fala do eclipse da igreja. É claro, a igreja não vai eclipsar por inteiro, a grande parte dela, mas nós ainda teremos o Papa, pouquíssimos bispos, pouquíssimos cardeais, o Papa e poucos leigos.
e poucos leigos. Inclusive, tem que tomar cuidado, muito destes que estão comentando que o Papa é herege, etc, 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 tem que tomar muito cuidado, porque a gente não sabe. E estes podem ser os primeiros a seguir o anticristo, que queira ser o novo Papa no lugar do Papa. Tem que tomar cuidado. Porque pode ser que esse Papa que todo mundo está falando que é herege, porque tem alguns documentos ambíguos, seja esse Papa que reconheça o anticristo, e sejam estes que estão dizendo que o Papa Francisco é herético, que sigam um outro Papa que não é ele, e que sirvam ainda mais ao anticristo. Porque o Papa Francisco ainda terá a desculpa de dizer que o documento dele foi ambíguo, a intenção dele foi das melhores, e que o anticristo usou a documentação dele. Eu tenho que tomar muito cuidado. Ô, querido, com isso eu queria até encerrar, eu não consegui ler tudo, porque para mim a parte mais importante do segredo é esta. Então eu queria te pedir essa desculpa e queria poder encerrar mesmo, tá? Se for possível. Claro, claro, professor. Muito obrigado. Queremos agradecer aí todas esses dias, essas horas que o senhor esteve junto conosco. Né? Eu que Hoje ficou meio agradeço, tenso querido aqui. amigo. Hoje ficou um pouco mais tenso Eu aqui, sei, porque, nossa senhora, eu meu sei. Deus do céu. É duro, né? Tem que comentar sobre tudo isso, mas são realidades que tem que pontuar. Mas que Mas nós Deus falamos muitas nos... coisas fortes aqui. Muitas coisas polêmicas e problemáticas. Mas tinha que ser dito, né? Essa live foi menor do que a outra, mas eu acho que ela foi mais intensa. É. Bom, pessoal, obrigado aí por todos, por terem ficado conosco, né? Deu 3.440 e poucas pessoas. Eu peço que Nossa, vocês, assim, rezem muito, procurem ter uma vida santificada, de virtudes, fique firme aí com seu terço, com seu rosário, na busca do Santíssimo Sacramento, Sagrada Escritura, bons livros, viva bem o seu estado de vida, corresponda bastante firmemente aos seus deveres, né? É isso que nós precisamos, ter uma vida santa, tá bom? Peço que vocês rezem muito pela vida do professor Leonardo Penitente, para que ele continue com por esse todos nós. Por todos nós. maravilhoso, maravilhoso apostolado. Reze também pela nossa vida aqui, que estamos lutando para poder realizar o bem. Se você ainda não segue o professor Leonardo Penitente no YouTube, ele tem um canal no YouTube. Como que tá o seu canal lá, professor? É Leonardo Penitente, é fácil, Leonardo.penitente, no YouTube. E no Instagram também, viu, querido Anderson? Quem quiser me conhecer meu trabalho no Instagram, no YouTube é Leonardo Penitente, não tem dificuldade, é só colocar lá na pesquisa do YouTube, Leonardo Penitente, não tem dificuldade. E no Instagram E no também, Instagram? arroba Leonardo.penitente. Quem quiser conhecer o nosso trabalho, Ô, querido. Rafael, você fala, pode falar, professor. Não, eu queria te agradecer, Anderson. Primeiro pela sua amizade, que é um presente de Deus. A sua amizade é um presente de Deus. Muito obrigado pelo seu coração, pela sua busca sincera e honesta pela vida de santidade, pela sua prudência, não é? Nossa amizade tem se estreitado cada vez mais. Eu aprendo muito com você. Né? Tenho visto o seu canal, tenho acompanhado o seu canal cada vez mais. Tá? Muito obrigado pelo trabalho. O nosso país tem que te agradecer pelo trabalho católico que você tem feito, de resgate das almas. Muito obrigado, querido. Muito obrigado por tudo, tá, querido amigo? Amém. Deus abençoe pelas Amém a palavras todos nós. imerecidas, como o senhor diz. Não, O, são merecidos. o professor Leonardo Penitente tem cursos. Então, se esses temas que são um pouco mais polêmicos, vocês quiserem estreitar o laço com o professor, lá no Instagram dele, como foi divulgado. Rafael, se você estiver aí podendo ajudar na edição, coloca aí o arrobinha para ele aí do Instagram dele. Tá. O professor Leonardo tem os cursos dele, né? Então isso daí também é uma maneira de ajudar, porque o professor é casado, ele tem 3 filhos, É, e todo esse conteúdo que ele produz é muitos livros comprados, é muitas horas de estudo, é uma dedicação. isso de Então, fato. então é moral, ajude ele, né, para que ele possa continuar fazendo esse belo apostolado e correspondendo aos deveres dele, que um deles é de provedor da família dele. Então, se vocês
quiserem, compre os cursos do professor, ajude a gente aqui pela editora também, a gente fez um kit maravilhoso, e não poderia deixar de mostrar pela última vez aqui, professor, esse livro que o professor Leonardo Penitente sempre tem indicado. Isso, tá? A Cética Cristã. Gente, esse é, o Anderson merece o céu só com esse livro. Eu não vou dizer nem o céu imediato, só com a publicação desse livro. Porque, de fato, pessoal, é um livro muito bom. Este padre, o Cônego Ribé, ele foi um padre muito influente no Vaticano, e ele acompanhou muitas causas de santos, ou seja, é um livro extraordinário. Esse tem que ter. Esse daí é um absurdo. Então a gente está tentando fazer isso, né, professor? Publicar bons livros. Não, maravilhoso. Né? Sua editora é maravilhosa. O do Cônego Ribeiro está vindo um lançamento aí de um teólogo americano que fala muito bem, Dr. Kelly Brawley, sobre o fim dos tempos. E aí, quando eu editar, a gente faz uma aulinha junto. Então, pessoal, o professor tem que ir. Vamos nos despedindo aqui. Eu peço desculpas. Fica tranquilo, pessoal. A gente vai se falando. A gente está produzindo conteúdo e no mês de novembro nós estaremos mais firmes com vocês aqui para a glória de Deus e da Santíssima Virgem. Professor, boa noite, pessoal, boa noite. Boa noite, querido. Boa noite, gente. Obrigado por tudo. Salve Maria. Obrigado. Tchau, tchau. Salve Maria. Tchau, querido.